Tudo bem com você? Eu sou Marciel Farias e você está no canal Vocacionados. E hoje vamos tratar de algo muito profundo: o peso do passado tentando ditar o rumo do nosso presente. Se você já sentiu que lembranças antigas tentam limitar os seus passos, este vídeo é um chamado pastoral para reencontrar a liberdade, o propósito e a identidade no caminho que Deus tem preparado. Você lembra que ontem meditamos no episódio do capítulo 22 do livro de Josué? Vamos continuar neste capítulo. Isso porque a tensão ali naquele capítulo aumentou quando Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, é enviado para confrontar as tribos do leste ali do Jordão. A escolha dele não foi acidental. A sua história está marcada por um episódio duro e decisivo que está relatado em Números capítulo 25. Você lembra dessa história? Se não, eu não vou te contar, porque eu quero que você leia na sua Bíblia. Mas a sua ação foi uma ação zelosa que impediu uma tragédia espiritual em todo Israel. E isso nos leva a duas perguntas importantes. Até que ponto as experiências passadas, as minhas, as suas, moldam a forma como interpretamos o presente, o hoje? E como podemos discernir quando o nosso zelo protege e quando ele apenas revive feridas que já deveriam ter sido curadas? O altar que foi erguido pelas tribos orientais despertou medo, lembranças de rebelião e a possibilidade de uma nova queda coletiva. A memória de Baal-Peor ainda ecoava no coração de todos os líderes de Israel, e a simples suspeita de uma repetição os levou a reagir com firmeza. É neste contexto sensível, marcado por sombras do passado e necessidade de um novo discernimento, que você e eu vamos mergulhar agora para compreender como a graça de Deus pode transformar as nossas reações e iluminar os nossos relacionamentos. Isso vai acontecer depois da vinheta. Seja bem-vindo e bem-vinda. Se você ainda não está inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, habilitar as notificações, deixar o gostei, compartilhar e também comentar. Você usa aqui o espaço dos comentários ou o nosso número de WhatsApp e Telegram também para fazer o seu pedido de oração e dizer de onde você nos acompanha. Você também pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, o QR Code está aqui, tem o link na descrição e também no primeiro comentário fixado deste vídeo. Mas agora, você que acompanha aqui o nosso canal sabe que é o nosso momento de oração. E hoje nós vamos orar pela Maria Oliveira. E a Maria Oliveira diz: "Bom dia, irmão. Ore por mim, não estou bem de saúde. Minha glicose está muito alta, mesmo com o medicamento e receitas balanceadas." Olha, que difícil a vida de quem tem diabetes, não é? Nós vamos orar por você. E ela diz que gosta muito dos nossos conteúdos. Muito obrigado, viu, Maria? Agora eu vou orar por você e eu convido você que está acompanhando este vídeo a orar comigo também. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado pela vida, por teu cuidado, a tua proteção e a vida eterna em Cristo Jesus. Mas neste instante, Pai, vamos orar pela Maria Oliveira. Ela tem diabetes e mesmo com a medicação e com a dieta balanceada, não está conseguindo controlar o nível de açúcar em seu sangue. Por isso, Pai, é que te clamamos e pedimos na misericórdia do céu que a tua ajuda venha se fazer presente na vida da Maria Oliveira e que ela possa controlar os níveis de açúcar em seu sangue. Assim como ela, muitos dos teus filhos e filhas sofrem com esta doença, uma doença silenciosa que acaba comprometendo muitos outros sistemas e levam muitos a perderem a vida quando este nível de açúcar passa a ser muito alto. Por isso é que eu oro pela vida da Maria Oliveira e por cada amigo e amiga que também sofrem com diabetes. E também clamo pela vida dos teus filhos que estão sendo perseguidos por serem cristãos. Estão sendo mortos na Nigéria, no Nepal, na Europa e em tantos outros países de cultura árabe que não aceita o cristianismo. Por isso, Pai amado, que estes teus filhos, onde estiverem, sejam libertos desta perseguição e suas vidas poupadas. Quanto a nós aqui, clamamos por tua volta,
clamamos pelo perdão dos pecados, a proteção dos anjos e porção dobrada do teu Santo e bom Espírito em nossa vida, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Siga orando pela Maria Oliveira e por cada amigo que você sabe que precisa da sua oração. Afinal de contas, você e eu somos participantes da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura, orando uns pelos outros e abençoando todas as famílias da terra. Siga orando por todos e também pelo canal Vocacionados. E agora eu compartilho com você um texto bíblico e ele diz assim: E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad, e também a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa dos seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Josué, capítulo 22, versículo 13 e versículo 14. Aqui, o relato de Josué, capítulo 22, ganha uma profundidade muito intensa quando lido à luz de Números, capítulo 25. Você lembra o que aconteceu em Números, capítulo 25? Não? Ou melhor, você já leu Números, capítulo 25? Ainda não? Pausa o vídeo, vai ler e depois volta, porque aí vai ficar mais interessante este vídeo. Ali, Israel havia se envolvido em idolatria e imoralidade, e a praga resultante atingiu milhares. E Finéias, movido por zelo e por santidade divina, interveio com coragem e deteve o avanço da rebelião. Isso não foi algo muito simples que ele fez. Você precisa ler Números capítulo 25. Foi por isso que as 9 tribos e meia o escolheram como líder daquela delegação que foi enviada às tribos do leste. Ele não era apenas um representante, era símbolo da vigilância espiritual e alguém cuja presença comunicava a seriedade da situação. O passado de Israel havia sido marcado por quedas dolorosas e qualquer sinal de possível ruptura espiritual reacendia memórias profundas. E a escolha de Finéias mostrava que o povo estava decidido a não repetir os erros que haviam custado muito caro a Israel. A delegação chegou ao leste do Jordão com uma linguagem forte e direta. E sabe por que eu sei? Porque eles usaram termos como transgressão, rebelião e traição. Isso está no capítulo 22, versículo 16. Palavras que carregavam peso muito grande das rebeliões do passado. A lembrança de Acã em Josué capítulo 7 também reforçava o medo que o pecado de alguns pudessem afetar todo o povo. A unificação destes relatos mostra como o passado molda a interpretação do presente. O altar que foi construído pelas tribos do Oriente era visto como a possível porta da entrada para outra tragédia nacional. O zelo não era sem fundamento e Israel havia experimentado o quão devastadoras poderiam ser as consequências de qualquer infidelidade. No entanto, a intensidade da acusação também revelava um risco: permitir que traumas antigos se tornassem lentes distorcidas para interpretar novas situações. Que difícil, não? O altar que foi erguido no Jordão não tinha, até aquele momento, uma explicação clara. Sua aparência e localização geraram suspeitas, mas não haviam evidências concretas de rebelião. E a ausência inicial de diálogo criou espaço para interpretações precipitadas, alimentadas por lembranças de crises do passado. A história mostra que o passado sim pode servir como um alerta, mas também pode servir como uma armadilha. Quando as tribos ocidentais recordaram o desastre de Baal-Peor, eles reagiram prontamente, talvez rápido demais. O zelo deles era legítimo, mas a falta de escuta quase transformou uma preocupação em um conflito armado. E este episódio vai nos ensinar que experiências anteriores devem sim nos orientar, mas não dominar, e que a sabedoria se revela na combinação entre vigilância e discernimento.
E este fato também vai levantar questionamentos importantes sobre as nossas próprias relações e reações. As memórias difíceis podem nos proteger de repetir erros, mas também podem gerar suspeitas injustas. Mas como é que vamos saber distinguir quando estamos discernindo com sabedoria ou apenas revivendo feridas antigas? Você já pensou nisso? E como permitir que Deus nos cure de experiências que ainda influenciam a nossa forma de tratar os outros? Estas perguntas são essenciais para que a graça divina transforme não apenas o que eu e você vivemos, mas também a maneira como reagimos ao que encontramos no nosso caminho, aquilo que é novo, os novos desafios. A graça de Deus vai aparecer como elemento que impede que o passado se torne um tirano emocional e também espiritual. Ela, a graça, vai nos convidar a olhar para o presente com responsabilidade, mas também com esperança. Ao enviar Finéias, Israel buscou resolver o problema por meio do diálogo em vez de recorrer imediatamente ao conflito. Este gesto abriu caminho para a reconciliação e para o entendimento. E a história mostra que o passado não precisa decidir o nosso futuro. Deus pode redimir memórias, Ele pode reconstruir confiança e também restaurar relacionamentos. E assim como aquela delegação que buscou respostas antes de agir, você e eu somos chamados a permitir que a graça conduza as nossas reações, para que o passado seja professor e não carrasco, e para que o presente seja vivido com sabedoria, equilíbrio e misericórdia. Não deixe de ler Números capítulo 25 e meditar na palavra de Deus sempre. Pense nisso. Leia sua Bíblia. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.